Olá, bem-vindas, minhas queridas amigas Mulheres que Vencem. Estamos começando aqui mais um programa especial deste Dia das Crianças. Então, você que tem criança em casa, olha, parabéns para as nossas crianças, que Deus abençoe cada uma delas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje tem uma convidada especial, Ludmila Poiares, aqui conosco no programa. Ela que é musicoterapeuta. E não só isso, já ela vai falar tudo que ela tem aqui para falar pra gente, mas ela vai trazer um assunto muito relevante, falando não só sobre música, mas também sobre crianças, adultos, a influência da música sobre nós e muitas outras coisas, porque esse assunto vai ser longo. Ludmila, primeiramente, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada eu, pastora. Prazer é todo meu estar aqui. Nesse dia preparado por Deus, tenho certeza. E vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu tava aqui, ó, ela é musicoterapeuta, neuropsicopedagoga, analista de comportamento, orientadora parietal. A gente vai falar sobre isso e mais um pouco, tudo isso e mais um pouco. Sim. É isso mesmo? A trajetória é longa, mas nunca deixa de ser um cuidado através da música. A minha trajetória começou quando Davi tocou para Saul. Ah, perfeito. Então, a musicoterapia, de uma forma científica, surgiu através de Davi. Interessante, verdade. Então, para quem não conhece esse trecho da mensagem, Saul era atormentado por espíritos malignos, a Bíblia diz. E, de repente, foram falar para ele, olha, tem um moço aí que toca a harpa lindamente e vamos chamá-lo, então, para que o senhor fique aliviado. Sim. Né? Na história, sempre houve música para tratamento, junto com a medicação. Mas Davi usou a espiritualidade, né? Nós sabemos, junto com o espiritual, que houve a libertação. Jesus e Deus nos liberta através do espiritual e dos sons. Bacana. Deus criou o mundo, não quando ele falou haja luz, mas quando ele o respirar já ouve o som. Sensacional, então, verdade. Todo o nosso ser, todo o nosso espírito tem um som que vai conectar ao ser humano, né, a nós humanos, e ao espírito, que é Deus. Todo o universo tem som, só que nós temos uma capacidade de ouvir. Então, tem a percepção auditiva na fala, no cantar, nos sons diversos que existem, que a gente às vezes não escuta, mas ela existe. Por exemplo, o cérebro tem um som. O sangue também tem um som. Sim, quando verdade. tem o batimento cardíaco, o coração, o sangue, ela vai para todo o corpo e tem um som. Tem um som, verdade. Uau, gente, muito interessante isso. Vou falar bastante coisa sobre isso. Vamos começar do começo? O que é, para quem está assistindo a gente agora, o que é a musicoterapia? Porque assim, quando a gente fala de musicoterapia, a gente pensa assim, eu vou lá, vou ouvir música e vou sair melhor. Ou melhor do que também, né? Para que ela é indicada, enfim, o que é isso? Sim. A musicoterapia, ela trabalha desde uma mãe gestando até o idoso que está acamado. Então, ela tem várias vertentes, né? De trabalhos com a mãe, vínculo com a mãe e bebê, vínculo com os pais, vínculo com a família, trabalho na questão emocional, de estresse, comunicação. Por exemplo, o rei da Inglaterra não conseguia se comunicar, mas quando ele ouvia música, ele conseguia falar. Então, a musicoterapia não é ouvir música ou ter aula de música. A aula de música é diferente. A aula de música eu vou estar tendo uma habilidade num instrumento musical. Certo. A musicoterapia eu vou utilizar vários elementos dos sons, como brinquedos ou até mesmo histórias da vida da pessoa, do sujeito, independente do quadro clínico ou não. E aí vou estar trabalhando com objetivos específicos, mais terapêuticos. Não simplesmente, aquela música é bonita, eu vou ouvir e vou me autoanalisar, fazer minha autoterapia. Sim. Não. Se é com paciente com Alzheimer, eu vou trabalhar as memórias que estão lá murchas, mortas. A memória musical é a única que vai resgatar e ativar as outras áreas do neurônio, que aí ela canta. Tem uma facilidade de cantar. Por exemplo, com o paciente que tem o Alzheimer,
a gente, no caso, vai usar aquelas músicas que ele ouvia? É isso? Só pra Sim. gente entender. O musicoterapeuta, por exemplo, se Vai você vai analisar. ao cardiologista, ele vai fazer um histórico da sua vida. Quem Certo. teve tem um problema de cardiopatia. Certo. E aí, quando tem a musicoterapia, eu vou analisar todo o histórico da vida dela com relação à música. Interessante. Se tem problemas de rojão, se tem algum som que agrade, por exemplo, o passarinho. Então, é claro que eu tô dando um interessante. exemplo bem simples, Sim, mas é bem legal, mais gente. sutil, Uhum. que a gente vai analisar a história da vida da pessoa, Sim. de uma forma sonora. Legal. Então, assim, não é simplesmente o meu gosto musical, mas sim o gosto da história de vida da pessoa. Interessante. Eu fiquei curiosa, que não tinha a ver assim, mas eu fiquei curiosa com o bebê na barriguinha da mãe. Uhum. Como que é feito? Só assim, porque me deu uma curiosidade, como que é feito esse trabalho? Então, tem gente que fala assim, ai, vou colocar música para o meu filho ouvir na barriga, porque ele vai ser um matemático, vai ser inteligente. E não Música é clássica. a música clássica, né, que dizem. É. Mas não é só a música clássica. Toda a estrutura musical, ela faz uma parte matemática. Ela tem um raciocínio, ela tem algo emotivo para a mãe. Então, assim, eu gosto de Elvis Presley, mas não é porque eu nasci na época do Elvis Presley, não. Porque minha história de vida, na minha família, sempre ouviu Elvis Presley, ainda mais músicas gospels. Mas, assim, o que acontece? O bebê, ele já começa a ouvir, desde a fecundação, os sons da mãe. Claro. Quando chega entre os 5 e 6 meses, ele já começa a ouvir os sons externos. Então, ele ouve tudo, as questões emocionais, quem é a voz da mãe, a voz do pai. Então, aquela criança, independente mas é bebezinho, não vai escutar. Ela está escutando e sentindo todas as emoções. Interessante. Até tem vídeos, né, que fala assim do pai falando no ultrassom, nos Sim. exames de ultrassom, Uhum. e a criança dá risadinha, É. bate palma, porque a criança ela sente aquela emoção, aquela presença muito forte sonora. É uma frequência, é independente do que eu esteja cantando, o meu som de voz já vai transmitir algo. E qual é a demanda? Qual é a demanda, assim? Por exemplo, eu tô com uma criança em casa, tô achando que ele precisa fazer. Qual é a indicação para alguém, criança, adulto, participar? Ou é uma coisa multidisciplinar? Então, assim, eu vou procurar uma ajuda específica de um psicólogo, por exemplo, um psicopedagogo, e ele vai me indicar para um musicoterapeuta. Só para eu entender como que os pacientes vão até você. Existem várias demandas, né? Como eu havia falado. Tem musicoterapeutas que vão até a empresa para trabalhar com uma equipe numa empresa. Legal. Tem músicos terapeutas que vão até o hospital para trabalhar com pessoas que estão acamadas. O foco, por exemplo, o foco da empresa. Então a empresa é aumentar a produtividade. Um exemplo. Isso, ou até mesmo convívio entre a equipe. Interessante. Então, tem demandas específicas. É igual Tá. o psicólogo. Eu tenho um psicólogo do RH, eu tenho um Certo. psicólogo da empresa, eu tenho um Verdade. psicólogo que vai trabalhar com autistas. O musicoterapeuta também tem essas vertentes. Então, até você falou assim, musicoterapeuta, analista do comportamento. Porque eu trabalho atualmente com autistas, mas a minha formação é com saúde mental adulta. Então, eu trabalhei no Instituto de Psiquiatria com esquizofrênicos, depressivos adultos, que é da saúde mental. E agora eu tô com as crianças. Então, assim, a equipe multidisciplinar é super importante, porque eu não estou trabalhando uma área específica. Estou trabalhando questões emocionais. A música, por si só, ela ativa não só as questões fisiológicas, mas emocionais e psíquicas. Então, é necessário esse trabalho multidisciplinar e interdisciplinar, tanto como a psicologia, a pedagogia, a terapia ocupacional,
a fisioterapia, porque a música ela ativa todas as áreas do cérebro sem algo racional. Sim. Eu não Chega a ser raciocínio, involuntário. É. eu não raciocínio que eu vou dançar quando eu estou ouvindo uma música. Sim. Então, o meu processamento auditivo, o meu neurônio, ele está sendo comunicado em várias vertentes do meu cérebro que eu me movimento, que eu lembro de alguma coisa que eu vivenciei quando eu escuto uma música específica. Então, com a criança, eu vou estar trabalhando o ensino. Entendi. Então, para cada fase da vida ou para cada necessidade… Tem um objetivo específico. Não é assim aleatório. Eu vou trabalhar com crianças, mas para quê? Se eu tiver um grupo de crianças, vou trabalhar a questão da socialização. Entendi. Se eu vou trabalhar com uma criança autista, eu vou trabalhar a atenção, a comunicação, a linguagem verbal. Entendi. E existe, assim, então, uma resposta, teoricamente, para todos os problemas? Por que eu tô falando? Eu tô chegando nessa fase. Porque, por exemplo, eu tô lá, a pessoa tá me assistindo agora e percebe que o filho tem alguma necessidade, alguma dificuldade. E é uma opção dela querer trabalhar, levar ao musicoterapeuta? Como é que o pai vai despertar para isso? Porque a primeira coisa que qualquer dificuldade, principalmente neurológica, vamos dizer assim, e também acaba sendo comportamental, né? Uma coisa leva a outra. Acaba sendo assim, vou procurar um psicólogo, vou procurar um terapeuta, eu vou procurar alguém da área. E eu percebo assim, que não é talvez tão divulgado, talvez, isso. A musicoterapia já está sendo divulgada em alguns estados de uma forma mais precisa. Por exemplo, aqui em São Paulo, infelizmente, é o único estado que não tem concurso público. É o único estado, tanto município como estado. É o único que não tem concurso público. Os outros já são obrigatórios terem todos os serviços de CAPS infantil, ter um musicoterapeuta. Então, assim, tem algumas contratações, principalmente em empresas privadas, né? Sim. São as clínicas que hoje os convênios pagam. Mas o que acontece? As famílias percebem alguma alteração no desenvolvimento da criança, que é primeiro que a mãe vê. Aí ela vai lá no neuropediatra e ele vai lá e observa o comportamento. Então, ele vai prescrever tudo que é necessário para que ocorra o desenvolvimento da criança de uma forma mais saudável, porque ela não tem aquele desenvolvimento natural, então ele precisa de uma ajuda de um profissional para que isso ocorra. Então, a mãe, com o neurologista, o neuropediatra, ele já vai prescrever todas as terapias. Terapia com psicologia, terapia ocupacional, musicoterapia, para que aquela criança se desenvolva. Então, é primordial, se a gente está falando, né, do Dia das Crianças, e ter uma atenção específica para o desenvolvimento da criança, é importante ir ao médico e aí este médico vai prescrever. Indicar, então, né? Isso. E no caso, por exemplo, de adultos? Tô aqui e eu não tenho, assim, aparentemente, não que eu saiba, nenhum problema, assim, aparente. E para que é útil no meu caso, por exemplo? Existe algo… Aí é voltado o quê? Para bem-estar, retirar o estresse? Bem-estar, tirar o estresse. Tem a questão de depressão, se autoconhecer. Perfeito. Né? Porque a musicoterapia, junto com a psicologia, nós, na nossa graduação, a gente tem aula de psicologia, filosofia, anatomia, tudo. Até parte fonológica, né? Que tem da área da fonoaudiologia. Então, assim, a nossa área, né, como eu falei, ela é muito abrangente e ela fortalece as outras. Se é um adulto, eu não tenho nada, aparentemente eu não tenho nada. Mas eu queria me conhecer. Eu posso fazer musicoterapia? Pode. Porque através das músicas que de forma inconsciente você às vezes nem sabe, mas por que eu gosto dessa música? Tem uma história de vida ali envolvida e a gente pode estar trabalhando de forma psicológica, emocional na terapia.
Que legal. Quais são assim, já contando um pouquinho, quais são um pouquinho, né? Porque eu ia perguntar como que funciona cada sessão. Só que pelo jeito que você me explicou, cada um vai para né, uma forma. Mas, por exemplo, uma pessoa, assim, extremamente estressada, né? A pessoa que tá aí com as crianças em casa, sobrecarregada. Mas, assim, eu tô brincando, mas é verdade. Sim. Né? Mas, assim, ela pode... Como que funcionaria para essa pessoa? Por exemplo, aqui eu sou orientadora parental. Então, tem muitas mães, que aí eu já estou falando de mães que têm seus filhos com questões específicas. Eu vou estar orientando essas mães de como lidar com essas crianças. Por exemplo, aqui com os adolescentes, eu trabalho com os pais na igreja. Para eles entenderem como que é o funcionamento desse cérebro, como que é entender este adolescente e ali depois trabalhar de uma forma, olha, você pode fazer isso e o seu adolescente pode fazer aquilo. Então eu vou dando as orientações de como eles têm que se entender. Verdade. Porque o adolescente, ele está naquele pico, por exemplo, eu sei de tudo. Não, é o estado emocional, é o cérebro dele que está em maturação, que também tem que ser lidado. Agora, você falou assim, Ludmila, como é que eu faço? Eu que sou estressada, não sei lidar com os meus filhos. Vamos trabalhar. Qual é o objetivo? Tem como trabalhar? Tem. É como eu falei, não há uma cartilha, quadradinho. Não existe uma receita de bolo, porque cada ser é individual. É individual, não tem uma regra. Exato. Você quer fazer? Ok, então, vamos analisar. Se eu achar que não é cabível a mim, na musicoterapia, trabalhar questões específicas, aí a gente encaminha para outros profissionais. Interessante. Não há uma regra, então você vai ficar comigo a vida inteira? Vai tirar meu dinheiro? Não é, não. Não, eu tô dando... Vocês fazem um bem tão grande que a pessoa nem quer abrir mão, né? Também. Sim, eu sou suspeita, né? Porque eu me vejo tendo comunicações com música. Tanto é que eu dou aula para os adolescentes aqui e tudo eu levo a música. Tudo eu levo a sonoridade. Que é um tipo de comunicação sensacional para... Porque eles têm que ter algo concreto. Exato. É igual criança, eles aprendem no concreto. Exato. O adulto, quando está, né, com Alzheimer, eles têm que reaprender com a parte concreta. A música eu não vejo, eu sinto. E aí eu falo assim pro adolescente, e quem é Deus? Perfeito. Aí eles falam assim, mas como assim? Vocês não ouvem música? Vocês não sentem música? Então, de uma forma científica, né? A musicoterapia vem de uma base científica, com estudos da neurociência, para embasar o nosso tratamento, que não é simplesmente ouvir ou tocar um instrumento musical. Sim. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre como a ciência comprova que e aí dá certo. A gente vai falar sobre isso. Mas você quer pensar em reduzir o estresse com as crianças? Hoje, na Dica do Dia, a gente antecipa a Dica do Dia, porque quem traz ela hoje é minha amiga Ivna Salviano e vem dando dicas de rotina para suas crianças, o que já diminui o estresse aí, tanto deles quanto seu. Pode reparar. Vamos ver. Olá, pastora Thaís, e a você, mulher que vence, que acompanha a programação. Mais uma vez é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho de conhecimento. A dica do dia de hoje é sobre rotina. Ivna, mas a gente quer ouvir sobre obediência. Eu sei que o objetivo maior de praticamente todas as mães é ter filhos obedientes, é ter filhos que obedeçam, que vão dar menos trabalho e menos cansaço. Mas deixa eu te falar que não é possível chegar na obediência sem antes construir uma rotina consistente. E eu não estou falando só de criança pequenininha, não. Para todas as idades, inclusive para os adultos, a rotina é essencial. Por quê? Porque uma rotina bem estabelecida, ela propicia a formação de bons hábitos. E os bons hábitos fazem com que
80% dos comandos que você teria que dar a uma criança ou a um adolescente sejam reduzidos. Vou te explicar como é que funciona isso. Um hábito é formado como uma forma que o seu cérebro tem de diminuir a quantidade de trabalho. O que o cérebro faz? Quando você repete muitas vezes a mesma coisa no mesmo horário, do mesmo jeito, o cérebro entende que aquilo ali é uma atividade repetitiva, ele absorve aquilo, é como se ele cristalizasse aquilo como um hábito e você vai passar a fazer aquela atividade que a gente chama no modo automático. Todo mundo já fez isso, já chegou no ponto de ônibus ou já dirigiu até o trabalho e quando chegou falou assim, gente, como que eu cheguei até aqui? Eu não prestei atenção, eu não vi nada, eu nem sei como que eu dirigi, eu nem sei como que eu caminhei. Sabe por quê? Porque aquilo é um hábito. Porque você faz aquilo repetidamente, então o seu cérebro te coloca num modo de operação que requer menos esforço. É assim que funciona, sabe? E é por isso que é tão importante nós criarmos hábitos com as crianças, com os adolescentes, com os nossos filhos, porque eles vão passar a repetir aquelas atividades sem que você tenha que o dia inteiro ficar repetindo. Menino vai tomar banho, menino vai colocar o pijama, vai tirar o pijama, menino vai escovar o dente, menino vem jantar, vem comer, vai guardar o brinquedo. Por quê? Porque isso desgasta qualquer um, né? Então, quando a gente trabalha para construir uma rotina, a gente diminui um pouco do trabalho nesse sentido da obediência. Como é que faz para construir uma rotina, Ivna? A rotina é construída pela repetição. Você precisa repetir a mesma coisa no mesmo horário, do mesmo jeito, várias e várias e várias vezes. Os especialistas dizem aí que no mínimo 30 dias para que aquilo se cristalize como rotina. Então isso vai valer para tudo. Para a hora de acordar, para a hora de dormir, para é como se fosse assim um passo a passo, né? Então a criança todos os dias ela acorda, tira o pijama, faz a higiene pessoal, arruma a própria cama e vai tomar o café da manhã, na mesma sequência todos os dias, né? Quando vai chegar da escola todos os dias, ela entra em casa, tira o calçado, guarda a mochila, lava as mãos, tira o uniforme e vai lanchar ou vai almoçar, dependendo do horário. Todos os dias, quando chega do parquinho ou quando dá lá 18 horas, todos os dias ela vai fazer o mesmo processo. Ela vai tomar banho, vai colocar o pijama, vai jantar, depois da janta vai escovar dente, vai ouvir uma história e vai para a cama dormir. Repetidamente. Insistentemente, dá um grande trabalho para estabelecer uma rotina, mas é muito tranquila depois que ela tá fixada. E uma coisa legal é o gatilho para o hábito. Então, o que você faz? Ao invés de ficar mandando, tá chegando em casa, você diz: ei, você se lembra o que a gente faz quando chega em casa? Aí a criança já vai, opa, liguei aqui o meu reloginho. Você se lembra como que a gente faz depois que almoça? Ah, já sei, eu escovo o dente. Então, esses gatilhos para o hábito vão facilitando que a vida na sua família tenha uma rotina, tenha um jeito de ser e, com isso, reduzindo uma grande quantidade de estresse. Fica a dica do dia. Pastora, um abraço para você, para todas as nossas telespectadoras e que nós possamos estar juntas aqui mais vezes, compartilhando um pouquinho sobre maternidade. Glória a Deus, tá aí minha amiga Ivna Salviano trazendo a dica do dia de hoje. Rotina faz toda a diferença dentro de casa. Obrigada, Ivna, que Deus te abençoe. E hoje, você que está chegando agora, minha amiga Ludmila Poiares, que está aqui conosco, ela que é musicoterapeuta, neuropsicopedagoga, analista de comportamento e também orientadora parietal, está aqui nos ajudando a entender como funciona a musicoterapia. E se funciona mesmo, né? A gente vai falar sobre isso, eu deixei essa questão para agora. Cientificamente, funciona? É comprovado? Sim, é comprovado. Como é que funciona isso?
é comprovado de uma forma assim extraordinária. Tem muitos neurologistas que fazem avaliações sobre o comportamento do sujeito com relação à música. Então tem até estudos científicos também sobre o efeito em áreas específicas, mas que automaticamente ela ativa todos os dois lados do hemisfério cerebral. Mas quando a gente vai falar assim, vou fazer um teste sobre questões sociais com a musicoterapia com crianças autistas, tem efetividade? Sim. Muitos artigos científicos, tanto estrangeiros como brasileiros, estão comprovando muito a eficácia da musicoterapia. Glória a Deus por isso. Hoje nós somos reconhecidos como profissão, né? Nós não somos assim simplesmente, eu vou no hospital ou vou numa casa de repouso tocar um instrumento musical. Interessante. A gente tem uma formação assim específica de 4 anos aqui no Brasil. E sempre estamos assim estudando para que ocorra o melhor, o nosso olhar terapêutico para o paciente de uma forma mais efetiva, não só o brincar. Nós brincamos cantando, mas eles aprendem de uma forma lúdica para o desenvolvimento de cada objetivo específico. E a pessoa que está em casa, por exemplo, a gente ouve, né, não é de hoje, aquela seguinte frase, né? Música para mim é uma terapia, né? Eu vou ouvir, vou ficar bem, né? Quem canta seus males espanta, toda aquela coisa que a gente já sabe. É claro, a gente está falando da questão científica que realmente ajuda, enfim. Mas assim, eu não sei nem se seria uma afronta até perguntar isso, mas será que a pessoa, assim, só de ouvir a música em casa, ela já está fazendo terapia mesmo? Conta pra gente. Vou ouvir música e vou ficar tudo bem. Então, ela já está, num autocuidado, assim? Vamos fazer uma outra pergunta. Quando eu estou conversando com uma amiga, ela é uma psicóloga? Não, então é a mesma coisa. Interessante. Então, quando eu estou ouvindo, eu como musicoterapeuta, eu estou ouvindo música. Eu gosto de fazer as minhas coisas em casa ouvindo música. Tem momentos que eu estou mais, eu quero refletir questões emocionais, da minha vida, refletir do que eu estou fazendo da minha vida, o que Deus está querendo da minha vida. Sim. Então, eu posso colocar uma música e prestar atenção naquela música, naquela letra, frequência, mas eu não estou fazendo a minha própria análise, porque eu também preciso dos meus supervisores, da minha terapia, para eu poder cuidar. Vai ser direcionada, né? Isso. E conversar com a amiga, você vai desabafar, mas você não vai ser direcionada para melhora, de fato, né? Tem questões assim que às vezes tem pais e vêm falar comigo. Eu falei assim, então, qual é a questão específica? Eu não estou aqui para só ouvir, eu estou aqui para orientar, para cuidar. Então, é essa diferença. A terapia com os pais, eu estou orientando. Terapia com o adulto, eu vou direcionar para uma questão de estresse. Certo. O autista, ele precisa da linguagem verbal. Então, eu vou trabalhar a comunicação verbal. É tudo assim, de uma forma orientada. Não é simplesmente… pus uma música aí, ou eu vou tocar um violão. Participo do coral, que eu já participei do coral. É terapêutico? Para mim, às vezes, era uma forma de alívio. Certo. Dos meus estresses durante a semana. Verdade. Mas isso não é musicoterapia. Ótimo. Então, é bom deixar claro que não é… E até mesmo porque, quando você trouxe essa questão da amiga, eu fiquei pensando numa coisa. Tem amigas que é melhor a gente nem conversar. Assim como… que não são amigas, talvez, mas colegas, né? Mas são pessoas que, quando a gente vai conversar, a gente sai pior. Ou aquela sensação de um peso, alguma coisa assim. Por que eu tô falando isso? Porque, bem como as amigas, também tem canções que… E a gente vai falar até de questão espiritual aqui também agora, porque o que a gente mais vê
Não vou atropelar aqui, não. Vamos lá. Tem canções que a gente sabe que, de fato, podem ser uma terapia, talvez não direcionada, não guiada, que a pessoa tá lá, né? Enfim, ouvindo uma música bacana. E também tem a outra música que a pessoa ouve e sai pior. Eu costumo dizer que tem canções, ou até instrumentos, melodias, frequências que deprimem. Sim, Notas que deprimem, sim. incentivam a fazer algo ruim. E aí? É Sim. só então ir colocando a música? Coisa séria. Quando nós estamos louvando a Deus, nós estamos em contato espiritual. Então, nós estamos cantando a palavra. Por isso que é importante, quando nós estamos na igreja, cantar. Não só na igreja, mas louvar em casa, independente de onde estivermos, cantar a palavra. Porque é esta palavra que nos liberta, que vai nos transformar. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com os tipos de louvores que a gente está ouvindo também, né? Porque Sim, porque nem tem muito todos... louvor aí que nem professa a palavra. Só Jesus misericórdia. Tem coisas que a pessoa faz lá dentro do quarto dela de qualquer jeito e nem sabe se aquilo foi inspirado e também Sim. tem outras questões Sim. aí por trás. Mas e aí? Aí a gente pode pensar assim, e se eu puser um ritmo de samba com uma letra cristã? Interessante. Tem gente que vai falar assim, e rufem os tambores, vão falar assim, nossa, Ludmilla, mas você tá sendo muito radical. Vamos falar sobre isso, que é assim que é bom. O samba vem de uma palavra originada do sambê. Sambê é um rito africano. Uhum. Desculpa aí, gente, mas assim, é um rito africano. Então você está direcionando a que ritmo? Que frequência que você está entoando, mas com a palavra de Deus, com uma letra que às vezes, será que é a palavra ou não é? A gente tem que ter muito cuidado. Não estou dizendo que seja errado, mas nós temos que prestar atenção, Interessante. né? A gente vê hoje, né? É igual Nas redes rock. sociais sempre fala isso, que… Enfim, várias pessoas falam sobre… Que é a frequência, né? Que é o tipo de ritmo, enfim. Sim, tudo move o nosso corpo, mas nós temos que estudar a história também para ver o que acontece com as batidas rítmicas. Até eu estava ouvindo uma pastora falando sobre a questão do funk. E aí foram na África. Eu estou falando da África porque tem essas histórias mais aborígenas. E aí estavam comentando que essa frequência, esse ritmo do funk é ligado à sexualidade. Então, por exemplo, eu tô no ritmo de funk e vou criar uma música. Mas pera um pouquinho, vamos parar para pensar, vamos raciocinar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve. Certo. Tem frequências muito pesadas, né? De tons mais graves, que vão deprimir mais ainda, em vez de levantar a pessoa. Sim, existem. Por isso que tem que ter um trabalho específico. Na época da guerra, existiam empresas, né, fábricas, que colocavam músicas de sons mais graves, mais tristes, vamos dizer assim. E na fábrica, para os funcionários, os funcionários estarem ouvindo e trabalhando ao mesmo tempo. Ocorreram o quê? Suicídios. Uau. Então, assim, em vez de beneficiar e de ter uma produção mais rápida naquela fábrica, foi piorando. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a essas frequências. Interessante. Por exemplo, eu posso ouvir qualquer música? Posso. Eu posso ouvir sons da natureza? Posso. Mas e se acontece um trauma, por exemplo, de uma pessoa perder o noivo ou o esposo afogado no mar? E ela, de repente, ouve um som de mar, de água, porque ele tá, isso aqui é relaxante, vai numa estética, depende. Por exemplo, né? É que a gente não sabe os gatilhos de uma pessoa. Então, de repente, ela tem uma crise ali naquele ambiente onde ela está, porque ela está ouvindo uma frequência que relembra algo traumatizante para ela. Mal. Gente, que coisa séria, né? A gente pensa que
a música não… Principalmente, eu falo isso para os jovens. Você que está aqui hoje trabalhando com os teens, que são os adolescentes, você mais que ninguém deve saber isso, né? Para muitos deles, ouvir determinado ritmo não vira nada, não tem nada demais. Ou até certas letras, né, de canções. Ah, não tem nada demais, isso aí não vai me influenciar em nada. É mentira, né? Influencia. Sim, influencia. Sempre influencia no comportamento. Há muitas músicas que você vai ouvir, de matar, de pegar armas e você enfrentar uma sociedade que tem, por exemplo, que é contra a sua cor. Eu estou… Sim. Vamos dizer assim, estou dando os exemplos. Então, é muito subjetivo, porque a pessoa, de uma forma inconsciente, ela vai lá e mata. Porque a letra diz que era para ela pegar a arma e matar. Incentiva, né? Isso. Eu me lembro, sabe o que me fez lembrar de uma coisa engraçada que eu vivi na minha juventude? Quando eu era jovem, nós tínhamos outras jovens com menor idade, assim, no nosso grupo. E eu me lembro que uma delas veio até pedir oração e falar assim: ai, Thaís, misericórdia, você não sabe o que aconteceu comigo essa semana. Eu tava ali… Essa semana eu fiquei sem vir à igreja e tal. E, de repente, eu comecei a ouvir umas músicas da vertente do funk, enfim. Menina, ela foi muito honesta e ela foi muito sincera. Ela falou assim: menina, de repente, quando eu dou por mim, eu tô no espelho, balançando meu corpo todo até o chão. E aí eu nem me liguei que eu tava fazendo isso. Desde aquela época, muitos anos atrás, eu falei: poxa, como a importância… Como gera influência positiva ou negativa sobre as pessoas. Não só, como você falou, os gatilhos, né? Às vezes é um instrumento, né? Enfim, ou qualquer coisa do tipo que gere… Ela vai gerar algum tipo de emoção, não é isso? Sim. A emoção, o comportamento é tudo intrínseco. Não dá pra gente separar muito. Não, exato. Porque ela vai automático. Se eu estou cantando uma música que é muito comum com os idosos, Como é Grande Meu Amor por Você… Você pode analisar como é grande, que tamanho. Aí eu já entro para a palavra. Como é grande o amor por Deus por mim. Qual é o tamanho desse amor? Então, tem um porquê. Sim. Então, tem compositores que às vezes estão deprimidos e falam de morte. E essas músicas também, essas sertanejas que misericórdia falam. Sofrências. A sofrência. Você fala assim: meu Deus, para que você está ouvindo isso? Porque são pessoas que compartilham da mesma emoção. Isso, mas às vezes nem isso. E já incentiva. E já incentiva uma traição. Misericórdia. E muito mais, né? Pessoal, olha… Programa especial de hoje com a Ludmila Poiares, ela que está aqui conosco, musicoterapeuta. Redes sociais, para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, tem? Sim, é o Instagram, @musicoterapeuta_Ludmila Poiares. Pronto, fácil. Ludmila, obrigada. Tinha muita coisa pra gente falar, programa hoje um pouco mais enxuto. Mas eu gostaria de agradecer. Você trouxe um instrumento, deixa eu mostrar bem rapidinho, que a gente só tem um minutinho. O que é isso aí? Conta pra gente. É uma colcheia e aqui eu trabalho… Olha só. A motricidade fina dos pacientes com questões neurológicas. As crianças devem ficar enlouquecidas com isso. Os adultos também. Tudo que eu quis mostrar, né, pessoal? Os adultos também. Aí eu trabalho a questão da entonação com a criança. Olha, vou levar pra cá. Ela imitar. Ludmila, obrigada. Obrigada. Deus abençoe, Deus continue te usando. Amém. Dentro e fora da igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. É a minha oração por você. Meus amigos, que Deus abençoe vocês. Feliz Dia das Crianças para vocês. Grande abraço. Que Deus abençoe e até sábado que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.